Olá, sou Jack Perkins e este é meu amigo Tramp. Bom, o relacionamento entre seres humanos e gatos é relativamente recente. Outros animais domésticos, como os cães e o gado, foram domados milhares de anos antes do gato. Esses animais tornaram-se nossos serviçais, de certo modo. Mas os gatos nunca. Não são serviçais. Eles são altivos e independentes. Essa indiferença altiva. Amamos os gatos por causa ou apesar dela. Dizemos que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas o fato é que há mais de 10 milhões de gatos de estimação do que cachorros só nos Estados Unidos. Ah, os gatos são, por vários motivos, os animais mais fascinantes do mundo. You don't have to take them for a walk. They're very self-sufficient. And they just sit in your lap and they like to be loved. Their affection is displayed in a more subtle way. So the subtle, quiet, the retiring nature, I think, is what appeals to people. One of the fascinating things about cats is not only are they beautiful to look at, but it's true nature in our households. O gato está mais próximo de seus parentes selvagens do que outros animais domésticos. Compartilham características de quase todos os felinos, inclusive de seus ancestrais pré-históricos. Saber-toothed cats are related to domestic cats, but just as lions are related to domestic cats, or leopards, they're distant cousins of domestic cats. So saber-toothed cats existed for the last, up until 10,000 years ago, there were saber-toothed cats from, say, 10,000 years ago, going back to 40 million years ago. You always could have found a saber-toothed cat somewhere in the world. Os gatos têm parentes distantes mais estranhos. Cachorros, racuns e até mesmo ursos. Todos surgiram de um animal pré-histórico chamado miaces. Há 50 milhões de anos, a linhagem se dividiu. Um ramo desenvolveu animais como os cachorros e os ursos, e o outro criaturas como os gatos. Os gatos surgiram há 40 milhões de anos com a evolução das vertentes Felidae e Smilodon. A última produziu o extinto tigre de dentes de sabre. Os gatos que conhecemos hoje são da espécie Felidae. Surgiram há 12 milhões de anos com os gatos da América do Sul. Parentes do gato doméstico surgiram depois, de 8 a 10 milhões de anos atrás. Os grandes felinos foram os últimos a aparecer, há 6 milhões de anos. The closest relative of the domestic cat is the African wild cat, which is called Felis sylvestris libica. And that cat looks very much like a domestic cat. If you saw one in the field, you would probably think it was maybe a little bit large, but it was a tabby of some sort. They have generally a tabby coat, and they look very much like our kitties. Todos os gatos domésticos têm o gene do gato malhado que herdaram de seu ancestral. É visível em alguns gatos, em que esta característica predomina. Não se sabe se o ser humano domesticou o gato ou se este simplesmente aceitou as pessoas. Mas foi um indesejável terceiro animal que provavelmente criou esse vínculo. It seems that cats first entered into a relationship with people because people had a problem with mice. The first evidence we have is an association of people, cats, and mice on the island of Cyprus in the Mediterranean about 8,000 years ago. None of these things were found on that island before, and the people obviously came by boat, bringing with them their grain and some accidental mice, and an occasional cat, apparently, that ate the mice.
Embora parcerias anteriores entre homens e gatos sejam evidentes em algumas regiões da Ásia, atribui-se aos antigos egípcios a domesticação do gato há 6.000 anos. What happened was the Egyptians invented the silo, and they meant long-term storage of grains. And that brought in mice and rats, and they brought in a number of things, cobras and soft-scaled vipers and the North African wildcat. And of those three, the cat offered more cuddle factor, and somehow they began keeping some in captivity. Os egípcios antigos reverenciavam todos os animais, inclusive os gatos. Estes ocupavam um status muito elevado, chegando a ser adorados na sociedade egípcia. Imagens de gatos enfeitam vários artefatos. In ancient Egypt, cats were not only important as pets, but also as a symbol of the god, symbol of agility, virility, and strength. Milhares de gatos eram mumificados. Alguns tinham o privilégio de descansar num sarcófago ornamentado. A milenar cidade de Tel Basta foi erguida como homenagem a Basta, um deus em forma de gato. Outrora havia um templo e um cemitério para gatos com mais de 10.000 túmulos. Mas toda essa adulação pelos gatos é questionável. O exame de múmias de gatos levantaram algumas dúvidas. One of the fascinating things about cat mummies is that when we do x-rays of them, we find that the overwhelming majority of cat mummies in collections around the world indeed show evidence of having had their necks broken. They were sacrificial victims to the cult of the cat goddess. Não há dúvidas de que os gatos foram importantes na antiga cultura egípcia. Os especialistas concordam que esses gatos são os antepassados dos nossos felinos de estimação. The Romans were the first to distribute cats worldwide, or nearly so. They brought them out of Egypt, they brought them to Europe, and then eastward into Asia as well. Then, after that, it was when the shipping trade began, and the Europeans then sent cats to North America, to South America, to Australia in the 19th, the 17th, 18th centuries. Na Idade Média, os gatos caíram em desgraça. Suas características, como a sensualidade, a astúcia e a languidez, fizeram com que fossem perseguidos. Os gatos passaram a ser associados a bruxas. Mulheres que eram acusadas de bruxaria eram julgadas junto com seus gatos. Frequentemente, os dois eram executados. Os gatos, especialmente os pretos, foram associados ao azar e a outros mitos. In the Middle Ages and the Renaissance, when these cats were implicated in such things as sucking the breath of a newborn, a cat was so common a domestic animal that, of course, it was quite likely to be near a newborn. The bereft parents, attempting to understand what had occurred, had to blame someone or something. Um aspecto que redimiu os gatos na Idade Média foi a capacidade de caçar. Ajudaram a matar os ratos que estavam espalhando a peste bubônica por toda a Europa. Mais uma vez, o inimigo comum, o rato, reaproximou os gatos e os seres humanos. Hoje, o gato conserva muitos atributos, mitos e lendas que lhe atribuíram ao longo dos séculos. No Egito moderno, descendentes dos gatos da antiguidade agora percorrem os mercados e bazares em busca de comida. O animal, outrora sagrado, hoje mendiga pelas ruas. Nos Estados Unidos, a situação dos gatos reflete a da população humana.
Alguns são famosos, outros não têm lar. Alguns são extravagantes, outros comuns. Alguns têm muitos talentos, outros se contentam em apenas dormir. Seja como for, os gatos são criaturas surpreendentes que despertam nosso afeto e nossa imaginação há séculos. Em sua relação com... Uma imponente cidade foi construída à beira-mar. O tempo a ocultou entre a areia e o oceano. Mudaram um pouco desde que foram domesticados. Os cachorros foram criados para adquirir um certo tamanho ou habilidades, como caçar ou tomar conta de rebanhos, ao longo dos milênios. Mas os gatos só foram selecionados por raça há 100 anos. Alguns têm pelos longos, outros têm pelos curtos. As orelhas podem ser longas, curtas, rentes à cabeça, ou enroladas. A cauda pode ser espessa, fina ou inexistente. Mas apesar das diferenças, os gatos são muito parecidos. One interesting thing is, the cat is a newly domestic animal, only about 4,000 years old in all likelihood. The dog is about 14,000 years old. So cats have not been altered all that much. The African wildcat, it was a tabby marked animal. Still, most, not all by any means, but most cats have some tabby showing. But the size has stayed constant. There's no such thing as a purebred cat. We have pedigree cats. And the reason for that is because, unlike dogs, we only have one size in cats. And they all can be bred together. The breed is the overall conformation and the appearance of the cat. And I think it has to be something that sets itself aside from all others, that it can be identified and it can reproduce itself. O abissínio é provavelmente a raça mais antiga. Lembra muito os gatos que foram domesticados no Egito Antigo. Há raças mais recentes, como o Manx, a raça real de Siam, o antepassado dos siameses atuais, os de pelo curto e os de pelo longo, que incluem os persas e os angorás. Todas essas raças foram exibidas numa das primeiras mostras de gatos na Inglaterra em 1871. Essas exibições tornaram-se cada vez mais populares desde então. This one just loves it. That's our life, you know. That's what we do. Conhecidas pela Associação dos Amantes dos Gatos, que tem o maior registro de gatos de raça do mundo. A raça que mais faz sucesso é a persa. It's a shaded silver Persian, female, about 2 years old. Depois dos persas, os preferidos são uma espécie peluda, o gato de Mei Kung, e os siameses. Look into the camera.